Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do nosso PodMedic. O nosso propósito aqui é levar informação segura para você, nosso ouvinte. E hoje estamos com um convidado super especial que vamos falar sobre um assunto muito especial também, que é sobre cirurgia plástica e contorno corporal. Boa noite, pessoal. Agradecer a presença do Dr. Romero aqui com a gente, né? E agradecer também aos nossos patrocinadores, né, Milena? O Hospital Isso. Sarra e o Grupo Fleury, né? E a Saitec, né? Que está ajudando muita gente, a gente aqui para fazer essas entrevistas, essa discussão de casos, essa, essa forma da gente expressar e informações para todo mundo, né? Doutor Romero, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu sou admiradora nada secreta do seu trabalho e é um prazer tê-lo aqui em nossa mesa e um assunto que muito interessa a todo mundo, né? Cirurgia plástica. Pois é, pessoal. Eu só tenho a agradecer esse convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. E eu vejo como esses podcasts são uma ferramenta importante na comunicação, na informação que a gente passa para o público que nos assiste, né? E acompanhando o projeto de vocês, eu acho fantástico a seleção que vocês fazem dos colegas que vêm aqui e o tema diversos, né? E termina se compatibilizando. E a gente vê na temporada que uma Um complementa a outra. complemento, é É, verdade. perfeito. E eu estou aqui à disposição para vocês. Vamos ver o que é É que a gente isso consegue mesmo. Conta um tirar. pouquinho da tua história profissional, uma Bom, abertura aí pra gente, bom, o pessoal te conhecer. sou natural de João Pessoa, né? Então, fiz minha formação médica lá na Universidade Federal da Paraíba. Na minha formação em cirurgia, eu passei por Belo Horizonte, passei um ano na Santa Casa, terminei indo para Recife, onde eu fiz minha formação nos servidores do Estado, como cirurgião geral, e cirurgia plástica no Hospital da Universidade Federal de Pernambuco. De lá para cá, eu tenho uma bagagem aí de 10 anos de pós-residência. Se for contar com a residência, a gente vai ter aí 13 anos de cirurgia plástica. E a gente vem mudando um pouquinho. No começo, a gente pensa cirurgia plástica, ou cirurgião plástico como um cirurgião completo. Se você for olhar, cirurgião plástico atua desde a área reparadora de cirurgias congênitas, faciais, crânio-facial, queimadura, microcirurgia e além das estéticas, que, nossa, é uma infinidade. E antes a gente saía da residência pensando em tudo isso. Eu sou um cirurgião completo, faço tudo. É um leque muito grande, né? Muito amplo. E aí você começa a entender, depois que a gente vai aprendendo um pouquinho, a maturidade, que você realmente tem que se especializar, para a gente conseguir entregar um resultado mais interessante. E exemplo disso, a gente tem outras especialidades que seguem esse caminho, né? Exemplo da ortopedia, oftalmologia, enfim. Acho que a cirurgia plástica deve trilhar esse caminho também. E com isso, a gente consegue se aprofundar em trazer um detalhamento e uma resposta mais interessante para os pacientes que nos procuram. E essa é hoje é a forma que eu enxergo a especialidade. Perfeito. E o que a cirurgia plástica ela traz para a vida da paciente? O que é que ela muda? Ah, é. Além Pois de tudo. é. Bom, acho que logicamente é o resultado estético, mas eu costumo dizer que, principalmente a área que eu atuo, que de cirurgia de contorno corporal hoje, que eu me dedico, é uma cirurgia que geralmente é para uma pessoa que já está bem resolvida. Eu falo até de maturidade pessoal. Eu não falo nem maturidade De cronológica, não. Não idade. é cronológica. É bem estabelecido, seja autoafirmação, a, a financeira até, profissional. E é uma cirurgia que requer uma série de engajamentos, né? E para isso você tem que estar pronto. Então, normalmente o modelo, o protótipo disso é a mulher que já foi mãe e aí já dedicou-se a outras pessoas, aos filhos, ao marido, ao casamento, e aí chegou um momento que ela Quer se cuidar, né? quer dedicar para ela. Esse é o paciente mais frequente. Mas também ainda é muito frequente os pacientes que são os jovens bem-sucedidos que querem melhorar a autoestima. Não tem uma meta, não sei se eu tenho a vontade e a vocação de ser mãe ou estou querendo esperar. Não, o homem também faz cirurgia plástica, né? Tá crescendo muito o homem também procurar? Muito, muito, muito. Principalmente a área de contorno, né? Então você vê essa lipo de definição, que inicialmente a gente fala lipolar, de lipo HD, que a gente Comentar hoje sobre isso. mudou um pouquinho essa visão que a gente tem. E hoje é uma área muito procurada, né? Então,
Perfeito. E qual a diferença? Eu acho que deve ser uma dúvida mundial. Ah. Lipo LED, lipo LAD, lipo HD, é a mesma coisa? Não é? O que é que muda? Bom, há 20 anos atrás, um colombiano teve um insight a respeito da lipoaspiração. Antigamente a gente fazia lipoaspiração, era uma redução de tecido gorduroso abaixo da pele. Então, a meta nossa era reduzir aquele componente gorduroso, redução de medidas. Até que Alfredo Royos teve um insight de que ele poderia fazer essa redução de forma regionalizada, segmentar e preservando alguma gordura, mimetizando a forma dele a da musculatura. Então se fazia uma escultura da gordura em forma de músculo. A princípio era algo meio caricato, resultados não tão legais, e havia também uma má indicação desse tipo de cirurgia feita de forma indiscriminada, pessoas acima do peso. Então, você via um indivíduo com sobrepeso sair com gominhos. Nada condizente com o biotipo dele. E com isso sofreu muita crítica, mas tudo que começa a ser divulgado e desenvolvido, e várias cabeças pensando, começa a melhorar. E aí depois a gente começou a enxergar que nem todo mundo tem indicação para lipo de alta definição, e aí começou a surgir outras segmentações, que seria lipo de baixa, de média. E hoje a gente enxerga que a lipo de média talvez seja a melhor solução, porque você não estigmatiza tanto. Você não provoca tantas marcações na pele, que você, um indivíduo hoje com 30 anos, que está em plena atividade física, vigor, depois de 20 anos, ele talvez não consiga manter aquele estilo de vida e vai ficar esquisito. Então é melhor a gente entregar um produto, um resultado, que ele tenha conforto em seguir a rotina dele. Então, a lipo HD, ao pé da letra, que é alta definição, a gente tem que pegar um paciente que tenha já um engajamento fitness muito intenso, que faça um segmento interessante junto com a nutrologia. Então, existem aqueles pacientes que são ideais para aqueles procedimentos. Exato. Então, lipo HD é para realmente um paciente de alta performance. É o paciente que já está fazendo atividade física, ele tem um cuidado dele na alimentação, alguma coisa, e não consegue uma definição completa. Ele aquela melhorazinha. Até atletas que muitas vezes não conseguem na academia chegar naquele resultado. É o perfil de um atleta fitness, a cirurgia oferece. E aí você entrega um resultado para ele, é cômodo ele treinar 5 a 7 vezes por semana, abrir mão dos doces, do álcool, então ele é mais engajado. Se eu fizer isso num paciente que tenha dificuldade, uma pessoa relativamente normal, ela não vai se sentir confortável. E aí começa a gerar sequelas que não vão ser confortáveis, principalmente se ela piorar ainda mais o estilo de vida dela. Entendi. Então, a lipo de média, hoje eu encaro como uma cirurgia um pouco mais adequada para esse perfil do paciente, que eu acho que no meu público representa 90%. E aí vem uma outra técnica, que é a lipo Ultra HD. Aí fala, nossa, Ultra HD é ainda mais melhor ainda. Não, mas é porque o Ultra HD faz referência ao exame de imagem. Então, a gente usa ultrassonografia para guiar a técnica de enxertia intramuscular. Então, através dos orifícios da lipoaspiração, a gente faz a enxertia intramuscular. E o ultrassom nos permite alcançar vários locais que antes a gente não fazia, ou fazia às cegas. Com mais segurança, então. A gente aumenta a segurança e a acurácia, precisão. Então, isso é uma mudança muito grande E o senhor já faz essa lipo Ultra HD? A gente faz há um tempo, e cada vez mais eu me empolgo com a técnica. Resultados. Né? Não, é muito interessante. E porque quando você aspira aquela gordura no subcutâneo, se por acaso você descartá-la, e o paciente mudar o estilo de vida, precisar acumular energia, que aí vai ser na forma de gordura, ele vai terminar recrutando gordura visceral. E quando você faz essa aspiração e cria depósitos estratégicos em áreas que, se volumizar, vai ficar ainda harmônico, vai ser interessante para ele, vai reduzir o recrutamento visceral. E outra coisa, o tecido gorduroso é um tecido rico em células totipotentes. Então, se você for procurar saber, é uma fonte de células-tronco mais fácil de ser obtida, o tecido gorduroso. Então, a gente aproveita aquele tecido, enxerta no músculo. Há um tempo já existem artigos caminhando que tem mostrando uma evidência já de que esse tecido gorduroso ele vai ser transformado em tecido muscular esquelético,
que até então a gente achava que o tecido muscular esquelético não conseguia se multiplicar, não conseguia ser reparado. E através da gordura a gente está enxergando isso. Então a gente está transformando a cirurgia estética também em cirurgia funcional, Perfeito. com aumento do tônus e um aspecto E o mais que- interessante. Então, o melhor, o que você está querendo dizer aí que, em vez de sempre tirar a gordura, é ideal você Redistribuir. redistribuir. Porque futuramente você pode precisar dessa gordura, né? E aí você pode transformar, vai ter que acabar produzindo gordura visceral, né? E isso. Aumenta o risco cardiovascular, né? A gente sabe Exatamente, disso. exatamente. Então a gente aumenta esse aporte funcional, aumenta a taxa metabólica. E o conceito de lipoaspiração, ele vem se moldando, né? Porque não é só lipoaspirar aquela gordura. A gordura, eu acredito que seja preparada, fazem Sim. essas enxertias que têm total diferença. Outro aspecto muito interessante, quando a gente fazia lipo HD, ao pé da letra, a gente fazia a marcação na pele, às vezes a gente não segmentava o músculo perfeitamente simétrico, e isso não é uma realidade. Então, existe pacientes que têm uma simetria perfeita, mas a grande maioria existe uma assimetria dos metâmeros, que são os gominhos. Ao passo que você enxertar e volumizar o próprio músculo, ele vai assumir a própria anatomia e ele vai fazer a segmentação como é para ser feita. Então, às vezes você vê em foto, achar interessante, mas a dinâmica é totalmente diferente. Então, você sentir aquele volume forte, firme, com a clivagem no ponto certo, então isso faz toda uma diferença. Sabe? E hoje em dia ninguém faz isso. Hoje em dia só faz mais, acho que mudou muito, é mais essa lipo HD, essa lipo Ultra Sim, HD, né? isso, Em vez de fazer uma lipo normal, né? O pessoal já Sim, vai... a gente encara a lipo normal como uma lipo de baixa definição. Talvez para uma pessoa que está realmente querendo só reduzir medidas, né? Entendi. E como é que esse avanço da tecnologia aí, como é que você tá vendo aí que eu acho que é sensacional essa parte de usar vídeo agora, né, na cirurgia plástica, porque eu vejo muitos pacientes reclamarem porque a cirurgia plástica dói muito, o pessoal grandes cortes, eu vou ficar no pós-operatório é complicado. E aí a gente sabe que o vídeo é uma cirurgia toda minimamente invasiva, né? Então eu acho que vai melhorar muito nisso aí, né? Explica um pouco pra gente aí. Pois é. Nesse engajamento que houve da cirurgia de contorno, a gente conseguiu algumas ferramentas que nos ajudam no tratamento da flacidez de pele, que seriam os plasmas, né? A gente tem duas plataformas bem conhecidas de plasma, que uma primeira seria o Renuvium, que é uma plataforma baseada no gás hélio, que é o plasma de hélio, e tem o argônio, que é o argoplasma, que é o plasma sobre o argônio. E essas duas plataformas, ela promove a contração da pele, o trato fibroseptal, que é uma estrutura que dá toda a estruturação da pele. Então, contrai, e aí aquela paciente que talvez tivesse indicação do mini abdômen, ou paciente que tem, nossa, eu vou aspirar, mas não vou ficar flácido, não. Então, essas plataformas ajudam nisso. Com isso, a gente consegue tratar uma flacidez abdominal, que às vezes você indicaria um mini abdômen ou até uma abdominoplastia, tratar com plasma. Então a pele eu já tratei. Mas aí tem o componente muscular, a diástase, né? Que é muito comum em paciente depois pós-gestacional. E aí a gente precisava fazer uma incisão relativamente grande para poder fazer toda a aplicatura dessa musculatura. E hoje com a lipoabdominoplastia minimamente invasiva, que a gente chama de MILA, veio para mudar isso. Então é introduzido após a lipoaspiração pinças e a câmera por aquelas pequenas incisões e aí é feita a correção do músculo por vídeo. Então a gente tem um acesso, você que é cirurgião sabe, a visão é outra dimensão, né? Então o manejo tecidual é muito mais talvez delicado e o resultado é muito interessante, quanto falando de recuperação, sequela, e hoje eu acho que é um caminho sem volta. Então, assim, eu falo muito com meus pacientes que tomam muito cuidado quando a gente faz a cirurgia bariátrica, ele perde peso, então eu sempre trabalho para trocar gordura para o músculo, né? E aí quando eu falo que depois que virou pele, não tem muito o que fazer, é cirurgia plástica, né? A gente não consegue transformar pele em músculo, né? Isso. Mas você está me falando agora que se virar uma flacidez, você pode fazer com argônio, não vire cirurgia? Sim. Aí, ó, coisa boa. Então assim, a gente, lógico, a gente vai aprendendo, né, dimensionando, é algo subjetivo, o quanto de retração vai apresentar o paciente, mas eu sempre digo, é a última fronteira para você não ganhar uma cicatriz. Então você sabe que o paciente pós-bariátrico
tem grande flacidez de pele. Isso. E para tratar uma grande flacidez, às vezes requer uma grande cicatriz. E ao passo que tem locais que a cicatriz é muito difícil, exemplo dos membros. E quando tem uma leve flacidez, eu realmente tento convencer a paciente a não abordar, porque aí surgem outras queixas. Sai uma flacidez, mas ganha uma queixa de cicatriz. Cicatriz grande, né? E é difícil de controle. Então, quando você faz o plasma... E olha que a gente está na primeira geração de plataforma de plasma, né? Então, provavelmente a gente vai caminhar... E tem pacientes mesmo que eles ficam com um pouco de flacidez, mas eles acabam não fazendo a plástica porque sabem que a cicatriz é muito grande e a flacidez não está tão grande. Então, eu acho que no argônio aí que você está falando, seria uma boa opção, Sim, né? Porque eu acho que a cicatriz não vale tão grande, não vale ser a pena por uma flacidez pequena, né? Perfeito. Então, nessa flacidez pequena, dá para você fazer o argônio. Isso, perfeito. Boa. E na medida que a técnica vai evoluindo, os profissionais também estão evoluindo, porque eu acredito que para a cirurgia plástica, a videocirurgia, a videolaparoscopia, seja uma técnica e um manuseio mais específico. Na minha formação, enquanto cirurgião geral, eu tive a oportunidade de fazer residência em um serviço que a gente tinha muito videocirurgia. Então isso é e aí eu ficava na tese, de que adianta fazer videocirurgia se você vai ser cirurgião plástico? Nem imaginava o futuro. Mas aí chegou. Então... E a videocirurgia, a cirurgia minimamente invasiva, não é tão fácil, né? Você que está vendo lá de fora acha que é fácil, mas você fazer... A destreza é outra do que você operar, fazer cirurgia o comando aberta. invertido, né? Então toda a inversão, né, requer um treinamento. Aí é outro processo, né? Então, outro processo. Mas eu acho que é um caminho que a gente realmente deve trilhar. E provavelmente hoje ainda não vejo como algo tão breve. Para a cirurgia plástica devemos usar o robô. Né? E para os pacientes que se submetem à MILA, que é a abdominoplastia por vídeo, Sim. Como é o tempo de recuperação? Olha, como é que vai ser esse pós-operatório? A gente consegue assim, atribuir uma recuperação similar a uma lipoaspiração convencional. Ela só vai sentir realmente algo mais preso, algumas fisgadas aqui na região da aplicatura, mas a recuperação é tão rápida quanto a lipoaspiração habitual. Então, ela volta rapidamente para a sua rotina, os cuidados com curativos são mínimos, já que as incisões são pequenas, né? Eu acho que bem interessante. Deve ser muito parecido com aquelas cirurgias de hérnias por vídeo que a gente faz, que o paciente sente um choquezinho, umas fisgadas, que é a acomodação do tecido, né? Isso, às vezes quando vai se levantar ou tem um acesso de tosse, aí sente, mas no mais é bem mais tranquilo. Imagina aquelas pacientes que fazem aquela abdominoplastia que fica andando encurvada, ela não precisa. Isso. Porque não tem ressecção de pele, é só um ajuste, né? Perfeito. Eu acho que a recuperação é... E uma coisa que a gente está conseguindo assim, educar as pessoas, que esse é o legal. Antigamente, fazia-se se aceitar grandes cicatrizes para tirar aquela flacidez, e os pacientes queriam aquela barriga bem esticada. Isso. E aí que o umbigo vai lá para baixo, né? E gerava críticas. Nossa, já fez plástico, olha o tamanho. Era perceptível. Assim. Gerava um estigma. E hoje a gente fala que uma pessoa magra, atlética, quando senta, faz alguma dobrinha, isso é natural, E às vezes eu digo que gera mais crédito para o personal do que para mim, né? Beleza, essa cirurgia é ideal, né? Isso até encanta os homens. Porque com o receio, os caras, meus amigos do futebol vão tirar onda da minha cara. Eu acho que uma falsa ilusão digital, ele proporciona muita coisa positiva. Mas também tem pessoas que são facilmente influenciadas, que veem um padrão de beleza em fotos de Instagram, em famosos, que às vezes não é a realidade. E eu acho que isso deve ser uma dificuldade muito grande para você, porque às vezes o paciente deve cheio de impressões. Idealizar muito a coisa e às vezes não é. A gente procura no pré-operatório alinhar ao máximo a expectativa do paciente. Para dizer quais são as limitações, por isso que a gente consegue uma anamnese adequada, que leva um tempo. Olha, eu encaro você com uma lipo de baixa definição mesmo. Não, mas eu queria alta, só não dá. E aí eu vou explicar por quê, e aí a gente tenta conscientizar assim. Não, eu acho que é super importante ser verdadeiro com o paciente, para ele entender as limitações também da sua parte, e ele não imaginar um resultado surreal que às vezes a gente não consegue chegar. Isso, às vezes vê um influencer, né, postando aqueles resultados maravilhosos. Eu quero assim, mostra logo a foto, eu quero minha barriga assim. Sem contar... Pessoas diferentes. Nos instrumentos software que manipulam a imagem, né?
A rede social faz Photoshop isso. tem isso. E aí, graças a Deus, tem alguns perfis que estão desmistificando isso, né? E outra coisa, eu acho que na minha parte acontece isso, acho que você deve fazer, porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que mexe muito com o paciente. E o paciente desse tem que ter um preparo muito bom, né? Sim. Eu acho que tem a parte inflamatória desse paciente, você pede para ele perder peso, alguma coisa, como é que faz com um paciente que quer fazer uma cirurgia? Qual o preparo, né? Existe um momento Nutricional. ideal? Sim, então, como eu falei, a pessoa já madura, né? Então, ela está se preparando para aquele projeto, né? De mudança de estilo de vida, que girou a chave. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e tentar mudar seus hábitos. Então, você vê de uma vida talvez um pouco desregrada, vamos tentar reorganizar isso. E aí, avaliar a questão inflamatória vai te ajudar muito no pós-operatório. Então, às vezes, o paciente chega com ânsia, diz, doutor, vou trabalhar logo, como é que vai ser e tal, com essa ansiedade para voltar logo à rotina. Quer fazer isso? Vamos focar aqui. Eu encaminho para a nutrologia para fazer todo esse ajuste, que seja para outros profissionais, para a gente conseguir organizar. Agora você está no seu melhor momento, vamos fazer agora a cirurgia. E realmente, a maioria das vezes que a gente faz isso, o pós-operatório é tranquilo. E é bem prazeroso. E a gente sabe que tem vários fatores e você mexe muito com cicatrização, né? Sim. E tem muitos fatores que atrapalham a cicatrização. Tabagismo, álcool, né? Paciente diabético. Então você tem que deixar ele bem organizado para fazer a cirurgia. Né? E sem falar no nutricional, né? Às vezes o paciente, né? Não, vou operar, ficar de dieta, cortar tudo. Não, calma, a gente tem que reparar tecido, então precisa de oxigênio, de sangue, de glicose, de proteína, oligoelementos. Então, não dá para ser também nem tudo. E ao mesmo tempo que a técnica ela vai evoluindo, também tem outras profissões que entram nesse recurso de pós-operatório, né, de reabilitação. A fisioterapia é uma delas. A sua fisioterapeuta já foi convidada para o nosso podcast. Estamos aguardando. Vamos cobrar ela. Pois não, sim, sem dúvida. E a equipe tem que ser muito entrosada, né? Então, como eu falei, na parte nutricionista. A nutrição, nutrologia, às vezes educador físico. Psicólogo é um componente talvez interessante para alinhar a expectativa, fazer parte. E a fisiodermatofuncional, ela geralmente conhece antes a paciente, mas o processo vai se dar realmente no pós-operatório. E ela vai nos ajudar demais na organização do processo de cicatrização, de recuperação tecidual e reabilitação para voltar à rotina. Porque isso é o ideal, né? Você tirar a pessoa de casa e entregar o quanto antes para a rotina dela. Perfeito. Quando o senhor tocou no assunto da psicologia, eu fico pensando quais são os fatores que as pessoas estão buscando realizar a cirurgia plástica. São fatores realmente coerentes? Eu quero me sentir bem, quero reduzir medidas, ou é por algo que vem de casa, vem do marido? Como é essa perceptividade sua no consultório? A minha perceptividade seria realmente relacionada a algo próprio da pessoa. E até digo isso, faça cirurgia por você. Né? Porque tá sentindo subjugada por alguém, você está feliz assim, você quer fazer realmente isso. Porque se houver esse entendimento do próprio paciente, vai ser muito mais fácil pós-operatório. Você se sentir uma paciente que vai terceirizar uma expectativa em mim, eu acho que não vai funcionar. Então, o ideal é que realmente parta dela, né? O autoconhecimento, importante. Sim. Eu acho que é importante, mas hoje mesmo eu tive um consultório meu, uma paciente que quer fazer cirurgia bariátrica comigo, mas aí eu conversando com ela não sabia nada da cirurgia. Eu acho que tem que, né? Eu acho que primeiramente você tem que entender o que é cirurgia, porque se revestir de informação. Informação, tem tanta informação hoje, tem que saber o que é que você vai fazer, como é que vai ser, o que pode acontecer, porque depois vem as frustrações, e aí acaba querendo colocar a culpa no médico, não estava bem preparado. Não, eu acredito, exatamente. O primeiro ponto, a pessoa que for apontar o dedo, tá desigual, tá assim, às vezes faz parte do processo, inclusive, mas ela já começa a internalizar aquilo e chega no consultório. E acontece, às vezes, o paciente que encontrou com uma amiga que fez, eu quero aquela cirurgia, você... Não, doutor, mas você está entendendo o que está... Aí a gente tem que às vezes fazer mais de uma consulta, e aí a gente lança uma série de informações, vai para casa, daqui a um tempo a gente conversa de novo, vão surgir novas dúvidas, outra perspectiva. Essa paciente mesmo que passou comigo, tem que ser educação. Eu mesmo conversei com ela, a gente orientou, falou sobre a cirurgia, mas olha, próxima consulta eu quero que você
o que é que você viu, o que é que você está sabendo, porque Faça um imagina, dever de casa, né? faça o dever de casa, porque É isso que imagina, você realmente quer? porque a cirurgia bariátrica é um estômago que você está grande, você vai transformar num estômago pequenininho, então não é aquela coisa que vou ali fazer rápido, né? E Não. isso aí é uma coisa pro resto da vida, então tem que saber o que Não é dá que para você fazer está. com No imediatismo. imediatismo, exatamente. E quando a gente fala de comparações, me lembra muito prótese de mama. Porque é muito comum mulheres coloquei 300, então chego, eu quero 300 também. Mas às vezes aquela numeração vai ficar totalmente Não, e diferente a gente não no fala só de corpo dela. volume, tem o formato, tem a projeção, que a gente fala do perfil, tem uma série de fatores que variam, né? Então, desde o biotipo da paciente, se é brevilíneo, se é longilíneo, É. né? Isso tudo vai mudar de acordo com o formato do tórax, se há alguma assimetria. Nossa, são fatores diversos que não dá para ela se julgar o suficiente para indicar, eu quero esse implante. Então, a gente, lógico, não vai abrir isso tudo para paciente, para ela também não Vai entender ficar as expectativas e vai angustiada. ver a Mas a gente melhor. vai, com a nossa experiência, vai julgando, olha, o seu implante, eu recomendo esse, por tal volume, de acordo com o seu tórax. E nos implantes, o que é que veio aí de novo, de tecnologia que a gente tem de avanço? Bom, implante eu acho que é sacramentado, que a próstata de silicone, com preenchimento de silicone, já é estabelecida, né? Passou-se um tempo usando próstata de solução salina, mas que não tem a mesma segurança e resultado estético que a gente atinge com gel de silicone. O que mudou é a cápsula que reveste aquele implante. Porque há um tempo atrás já tinha mudado o gel. O gel, antigamente, eu acho que essa é onde, que eu digo há 20 anos atrás, o gel era um tipo de silicone parecido com silicone industrial. Então, quando aquela prótese rompia, provocava uma série de processos inflamatórios, granulomas, que eram uma urgência. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse tipo de implante. São todos preenchidos com gel, com E se biocompatibilidade, de acontecer alta de ter algum coesividade. rompimento? Não. Se houver uma ruptura, há tempo da paciente se organizar para, num determinado momento ideal, dela fazer a troca. Retirar. Eletivamente. E a Eletivamente. famosa R24? R24, tá. Essa R24 é uma técnica que a gente também, naquele conceito de retorno precoce às suas rotinas, onde a gente faz a inclusão do implante e a recuperação é de 24 horas. Então, em 24 horas, a paciente vai estar apta a dirigir e voltar à sua rotina. Lógico. Incrível. Lógico que não é aquela recuperação que ela vai treinar, fazer o crossfit no dia seguinte. Mas ela vai voltar. Penteia um cabelo, atividades básicas. Ela consegue levantar os braços imediatamente após a cirurgia. Então, ela mesmo se cuida, ela toma banho sozinha, ela cuida do cabelo. No dia seguinte, ela vai conseguir frequentar, que seja uma universidade, que seja seu ambiente de trabalho, e dirigindo. Então, ela tem autonomia. Então, às vezes, paciente, eu vou esperar minhas férias para poder operar. Hoje, mas não. É uma cirurgia que com 2, 3 dias ela está muito bem, vida que segue. Então, e aí a gente está vendo agora então que a cirurgia plástica está tirando aquela desmistificação de você vai sofrer, né, na cirurgia, vai deixar de fazer as suas coisas. É como ele falou, você vai ter que fazer nas férias, porque você se limita muito. E hoje tem a vídeo, tem essa o E24 que vocês estão falando Total. aí, para você voltar à sua vida diária, porque todo mundo também não quer ficar preso em casa, Eu parado, sem acompanho fazer as alguns coisas, né? resultados seus, equimose, que é aquele roxinho que geralmente ficava na região do abdômen, depois da lipoaspiração. Não fica, não tem mais isso. Isso também é atribuído à tecnologia, né? Sim. A tecnologia que quebra a gordura, então não adianta somente aspirar antes da gente passar um emulsificador, emulsifica, que quebra aquela gordura e a gente consegue aspirar. E todos esses reduzindo. equipamentos o senhor usa na sua cirurgia? A gente tem todos. E como é essa parte que é uma dúvida muito frequente, essa parte do braço, né? O braço é bem complicado, né? Principalmente na mulher, né? Esse assunto é famoso, porque chegam assim para Dr. Romero, Dr. Romero, eu quero os braços da sua esposa, que é a doutora Michele, que é anestesista, né? Só olha, manda ela ficar mostrando o braço da cirurgia. Tá? É o seguinte, hoje a gente conseguiu atingir uma expertise interessante com cirurgia de membros superiores. Muitas custas da Lipo Ultra HD. Então, o que é que a gente faz? A gente aspira o braço, de uma forma marcando um pouco alguns sulcos que intencionalmente a gente quer que faça se parecer,
mas aspira de forma global o braço. Certo. E aí essa gordura a gente trabalha e enxerta. E aí na mulher a gente faz enxerto. Eu gosto de fazer enxerto na porção posterior do deltoide e eu enxerto na cabeça lateral do tríceps. Então a gente dá uma estruturada. Então não adianta eu só tirar a gordura e deixar a pele um pouquinho solta. Eu vou intramuscular, distendo aquele músculo, dou uma firmeza e aí já dá outro design. Aí vai dar um contorno no músculo, no braço, como se fosse um músculo. O Outro músculo. design Não, é o que músculo todo mesmo. mundo busca. É. E aí ainda posso aplicar o plasma para arrematar essa flacidezinha que porventura tenha ficado. Não, lipoaspiração não é só lipoaspirar, não é só fazer a retirada daquela gordura. É engraçado, assim que a gente começou a atividade profissional como cirurgião plástico, eu fazia uma lipoaspiração completa em 2 horas, 2 horas e meia. E hoje, a minha cirurgia, eu tripliquei o tempo, né? Eu faço em 6 horas. Mas, nossa, eu não estou sabendo mais operar, não. É que a gente termina associando tanta coisa, tanta Detalhes metodologia. que fazem a diferença no resultado. E a gente tem que reeducar os pacientes a isso. Ah, não, eu quero fazer tudo de uma vez. Porque não Calma. deixa de ser seguro se aumenta o tempo Sim. cirúrgico. Não, é uma cirurgia que a gente... Como funciona a anestesia? A doutora Michelle, ela também já foi convidada, né? Mas vamos ver se explicar um pouco. traz ela aqui, né? A gente sabe que o tempo cirúrgico, quanto mais o tempo cirúrgico, mais risco de trombose. O que é que você faz para evitar essas coisas? Anestesia Isso. segura, como é? Então, principalmente, eu acho que essas cirurgias muito longas, a gente lança a mão da anestesia geral, para a gente garantir o manejo do paciente, seja mudança de decúbito. Eu sempre digo aos meus pacientes, anestesia geral é a mais segura, né? Exato. A anestesista está com ele na mão, está O paciente fica monitorado todo o tempo para os nossos ouvintes entenderem Sim, melhor. total. Pressão, A gente saturação. tem um perfil completo do que está acontecendo com o paciente. A gente consegue dosar quanto ele vai ser ofertado de oxigênio, quanto vai ser expirado de CO2. A gente consegue ver o nível de consciência através de algumas referências, né? E até como Pressão. você falou, a movimentação do paciente é melhor, é mais segura, né? Isso, então, como eu vou fazer uma cirurgia circunferencial, eu tenho que mudar decúbito, então é muito mais seguro. Se você... Conforto. É, E tem até traz- o eu digo- aquecedorzinho para o paciente. Eu costumo dizer que traz conforto para todo mundo, tanto para o paciente quanto para mim. Até na percepção do que está acontecendo, ele há entendimento que ele vai ver que corta a cena e quando vê tudo já acabou. Então a cirurgia é realmente muito segura por esse respaldo anestésico, questão de hipotermia, a gente se preocupa com Porque aquecimento. o ambiente cirúrgico ele é um ambiente muito frio. Para quem nunca foi no centro cirúrgico, é frio, mas o paciente ele fica com aquecedor. Esse equipamento que eu falei, do emulsificador, que é um equipamento ultrassônico. A gente tem um Safer, e tem um Vaser também. Ele quebra a gordura. Como ele é seletivo a tecido gorduroso, ele provoca menos trauma vascular. Então a gente consegue, já tem trabalho com nível de evidência tipo 1, que é o mais avançado, que a gente consegue reduzir em 26% o sangramento em lipoaspiração. Aí te responde aquela questão da equimose. Uhum. Como é que reduz a equimose? É isso aí. Então você quebrando a gordura, requer um tempo. Para eu passar, antes de aspirar, eu passo ali pelo menos meia hora preparando, emulsificando a gordura. E por isso que a gente incrementa o nosso tempo cirúrgico, né? Perfeito. Mas não deixa de ser seguro. E o que é que você faz? Qual o que você usa no pós-operatório para dor, né? Porque uma coisa que a gente vê que os pacientes reclamam muito de dor no pós-operatório da plástica, né? E a gente está vendo que hoje está cada vez menor isso aí. O que é que você usa de artifícios para isso? Então, primeiro, anestesia. Anestesia. Eu associo geralmente a anestesia geral com peridural. A peridural, eu digo que a gente consegue modular um pouco para chegar no nível adequado. E aí a peridural vai te dar uma analgesia pós-operatória imediata. Então, ela vai chegar no quarto ainda confortável. E a gente faz analgesia multimodal, com anti-inflamatório, analgésico comum, opioide, seria derivado da morfina, né? A gente usa também medicações com via central da dor. Não, e o senhor tem que comentar também sobre aquele serviço extra que o senhor oferece na sua clínica. Que a paciente, ela fica as primeiras horas acompanhada. Sim. Com alguém especialista para dar o primeiro banho, fazer os primeiros cuidados, porque isso é importantíssimo. A gente fala que não adianta só a gente ter um resultado bom. Eu acho que muitos colegas operam super bem e vão ter resultados interessantes, independente do que fizer. Mas a paciente não quer mais somente o resultado, que é uma experiência, né? Então, às vezes chega alguém com trauma porque fez a cirurgia, teve um segmento não tão legal, mal conhecia o médico, então a gente se preocupa com isso.
A gente gosta de criar grupos para cada paciente, para toda a equipe estar Então, o participando. paciente tem contato direto com em todo todos. momento. É imunizar, né? A Isso. imunização, né? E Às aí? vezes você chega na enfermagem, não é muito... Não, que é um termo tá tão muito bem pejorativo, tratado. porque a gente vai falar sobre humanização, e humanização, deveríamos ter humanização em qualquer coisa da vida. Sim. Então, eu acho uma ferramenta muito legal. E os pacientes vão com... Se a paciente ela tiver uma experiência ótima, ela vai tirar todo aquele mito, aquele tabu que tem da cirurgia plástica, que é sofrimento, que aí vai fazer, não, me arrependo demais. Então, ela disse, não, foi ótimo. É uma experiência. Isso a gente se preocupa muito. Porque tem aquela fase da plástica que é do arrependimento, que você estava falando ali, né? A fase uns dias aí que tem do arrependimento. Primeiros dias, né? Meu Deus, porque eu fui fazer isso, né? Até virar a chave, a curva. Mas aí, se tiver um acolhimento bom, né? É um paciente que se sente mais seguro. Não, né? e esse acolhimento, eu sou encantada com todo o processo de encantamento que a gente oferece para o paciente. E começa, doutor Rafael, não sei se o senhor sabe, mas o doutor Romero oferece um serviço que dispõe de um transporte que pega a paciente em casa. Então, antes de chegar no hospital, já começou a experiência da paciente. Uma coisa que eu falo muito. E tem direito até com um cartãozinho escrito por Isso ele, aí. viu? Então, o paciente, antes de ter o contato lá na cirurgia, eu faço questão que ela conheça todos os personagens do processo. Ela chega no bloco cirúrgico, que é um ambiente Estranho esquisito para ela, estranho. Ela vai encontrar figuras familiares que ela vai sentir acolhida. Então, quando ela enxerga Tina, Dulce, Michele, ela diz, não, pelo menos tem alguém cuidando de mim. Então, não fica somente a minha figura, né? Tem várias pessoas. Então, geralmente o grupo a gente cria com antecedência, já começa um papo, e aí ela flui melhor, sabe? É bem interessante. Isso é muito, eu acho importante demais, porque o centro cirúrgico para a gente é muito comum, né? Mas para essa pessoa é a primeira vez que ela vai, e a posição dela olhando para cima, só pessoas diferentes, aí acaba dando aquele medo, né? E foi Então, através dessa visão, dessa perceptividade que as pessoas tinham de um ambiente, ou vai estar ali porque está fazendo alguma cirurgia plástica, ou por necessidade, né? Que ninguém quer ir por necessidade, por intercorrência. Mas é a partir dessa visão de ser um ambiente muito diferente, muito ruim, entre aspas, de estar naquele local frio, gelado, sem roupa de bata, que eu criei o modelo de marketing, que é um serviço que a gente oferece hoje, único, que é mostrar um pouquinho do centro cirúrgico, do ambiente cirúrgico. Então, acaba... Aproximar mais, né? Aproxima, conecta... E tem uma perspectiva muito interessante, falando de experiência de paciente e qualidade de serviço médico, né? Só tem 2 momentos que o paciente consegue referenciar e criticar todo o processo de um hospital. Na maternidade e na plástica. São momentos festivos e positivos que você consegue se lembrar de detalhes. Se foi mal atendido, se foi bem atendido, todo esse acolhimento. E ela realmente consegue criticar o processo. Ao passo, quando vai fazer uma cirurgia por doença, na dor, ela se abstrai de tudo. Entra outros fatores que não... E aí, às vezes, alguma intercorrência a gente interpreta como um mau resultado e tal. Porém, até nesses momentos, um encantamento que tenha dentro de uma gestão hospitalar pode fazer mudar a percepção dessa pessoa. Totalmente. Se a gente que vai estar ali angustiada. Se a gente conseguisse aplicar essa filosofia de acolhimento de experiência para toda a especialidade, nossa, seria perfeito. Seria ótimo. A gente teve até uma entrevista aqui, né? Foi com o doutor Arnaldo, que ele é a gente teve o gestor, né? Ele foi um dos donos aqui do Hospital de São Paulo, aqui, foi um dos donos do Sarra. Ele falou muito bem isso aí, né? O paciente chegar, né? Desde a recepção até a cirurgia, né? Então, esse acolhimento é muito importante para o paciente. E eu costumo dizer que isso é o mais barato, é o mais fácil de se fazer. É só atenção, cuidado. Pessoas, né? Pessoas. É a humanização. É um sorriso, né? E é isso sorriso tudo que a gente está aqui até conversando, tudo que a gente fala é para o paciente, né? Tudo é para o paciente. Então, isso é muito importante. O propósito de tudo é o paciente. É o paciente. E dentro da lipoaspiração, voltando para o contorno corporal, o coração invertido que as mulheres chegam procurando, eu quero, como está dentro da lipoaspiração, como é a sequência até da lipoaspiração? Bom,
A lipoaspiração a gente vai fazer, como a gente falou antes, né, a redistribuição de gordura. E o tecido gordura é um tecido que a gente fala que é ouro líquido, né? Então é um material biológico autólogo. Temos ouro líquido. Estou rico, né? Estou rico. Então, esse tecido é muito fácil de ser colhido, né, na técnica e nos permite tratar vários segmentos. E o bumbum é um deles, né? Então, geralmente a gluteoplastia pode ser feita através da lipoenxertia ou através de implantes, prótese de silicone, tá? E cada um tem suas vantagens e desvantagens. A grande vantagem da lipoaspiração, da gordura, do enxerto gorduroso, é que o tecido autólogo, risco de rejeição é nulo, né? Então, é interessante, a gente consegue volumizar, tratar depressões e o índice de complicações é mais baixo. E, graças a Deus, a gente conseguiu mudar um pouquinho essa técnica de lipoenxertia para trazer segurança. Então, a gente via muitos casos de má sucesso e catástrofes em cirurgias atreladas à lipoenxertia glútea, porque o processo era feito num músculo específico, glúteo máximo, feito às cegas e tentando se fazer intramuscular. E hoje se tem ultrassom. Isso. E ainda invertidamente a gente passava para um plano mais profundo e lesava vaso. E isso é a fisiopatologia da da embolia gordurosa na lipoenxertia do glúteo. Então passou-se um tempo, em 2017, houve uma força-tarefa mundial, todas as sociedades plásticas do mundo sentaram para entender o que está acontecendo. E aí foi abolido o plano intramuscular do glúteo máximo. E aí, para a gente conseguir um resultado interessante, quebrou-se cabeça. E aí um colega mexicano, o Hector Duron, fez um propósito de fazer lipoenxertia subfacial. Então a face profunda do glúteo, que é uma membrana que reveste o glúteo, seria o plano abaixo dela, seria o plano ideal, onde a gente não tem grandes vasos, é um plano que seria subcutâneo, mas essa membrana ela vai manter uma certa forma e a gente consegue fazer volumes maiores, contendo aquela gordura, a aceitação é boa e a gente atinge ela por ultrassom. Então, através do ultrassom, a gente posiciona a câmera e aí a técnica chamada CIMI. A gente fala CIMI 3D e tal, que nada mais é do que uma lipoenxertia por vários planos, plano profundo, superficial, e aí multivetorial também a gente faz por incisões distintas para tratar deformidades customizadas do bumbum. Então, cada paciente vai ter um formato, um design de glúteo diferente e a gente tem que entender isso. Não, vou realmente ter que aspirar um pouco mais dessa região, enxertar em outra e procurar aquele resultado do coração invertido. O coração invertido foi um trabalho publicado na Plastic, que é uma revista de referência, onde foi feita uma enquete a respeito de qual formato de bumbum mais bonito. E aí, no universo de 10 mil ouvidos, eu acho que mais ou menos 2.500 pessoas responderam essa enquete, e 44% responderam que esse bumbum levemente arredondado seria o mais bonito. Que traz uma lembrança de um coração invertido. A gente tem fotos que o senhor disponibilizou do ensaio de algumas pacientes suas. Aquele nosso projeto. O projeto gregoriano, Boris Sculptor. Esse é um projeto nosso que a gente faz todo final de ano, pegando algumas pacientes que foram operadas. E aí a perspectiva aqui é uma foto artística em cima de um resultado cirúrgico, né? Então a gente percebe aqui a valorização da musculatura, principalmente lombar, e o contorno glúteo, né? Uma paciente que antes da cirurgia ela tinha um volume de culote, um mau posicionamento dessa gordura do quadril, e aí a remodelação se deu valorizando isso, e a marcação daquela musculatura paravertebral, da coluna ali, aqueles que a gente fala da depressão de Vênus, né? Que também é feito através do ultrassom, esse enxerto. Esse enxerto também. Perfeito. É um dos enxertos que a gente faz. O que foi que essa paciente ela fez tanto? Ela fez a remodelação? Remodelação glútea, definição dos eretores da espinha. À época não fazia enxertia intramuscular ainda, mas a gente já tinha uma pegada de definição se preocupando nessa segmentação. Tá bem e no braço. A sombra, né? No braço. Não, olha o braço, o braço pedido. E aí, era uma paciente que chegou e disse, não preciso disso não. Tá bom, vamos fazer, tá, faça. Nossa, Amor. o braço, Mudou. esqueceu o outro, mas o glúteo, também o glúteo ficou legal. Né?
Então termina se encantando. E aí gera autoestima, E tá melhora tudo da qualidade muito de vida. proporcional, né? É, E para você ver como a tecnologia está ajudando, né? Até porque você falou do ultrassom aí, eu acho que é um meio que ajuda muito vocês, e né? aí você pensar, a gente que cirurgião plástico era somente ressecção, a gente tem que mexer com Várias várias coisas, né? é, Ultrassom, tem a parte agora ultrassom de transoperatório. vídeo. Agora vocês estão fazendo tudo agora, né? Recursos É. extras. Então a gente tem que. Essa paciente também, essa paciente já tem filhos, e aí foi feita uma remodelação glútea também, a aspiração. A paciente fez um mini abdômen com a gente. Na época a gente não fazia ainda a HD, Mila, né? A Mila. E a gente procurava restringir um pouquinho a cicatriz. Bom, essa é uma paciente que teve um resultado fantástico, né? Então você vê Olha as aí marcações. isso. Essa é uma paciente típica de lipo Ultra HD. Então, em vez de você procurar falsear, mimetizar a musculatura, a gente faz a valorização do próprio músculo dela. Então, enxertia de oblíquos, valorizando o ossinho aqui do quadril, né? Da bacia, a transição muscular. Então, gera-se um aspecto muito interessante nela e natural. Natural, bonito. Independente do que ela fizer, ela vai manter essa musculatura aí firme. O tecido subcutâneo dela é muito reduzido, então isso é músculo de verdade. Ela põe a mão, ela sente o músculo contraindo, essa dinâmica, e gera naturalidade e uma aceitação muito boa. Inclusive, essa paciente, eu não sei quanto tempo ela faz de cirurgia, mas ela tá grávida agora, né? Ela engravidou. Ela E engravidou aí, um pouco. como é que faz? A gente está até se Como é que preocupando. fica? Como é que fica? Vai atrapalhar alguma coisa? Como é que fica? Não, essa paciente foi feita uma lipoaspiração Ultra HD. Então, há até a possibilidade de ter uma melhor recuperação, o fato de aumentar o tônus muscular. Lógico, vamos acompanhar como vai ser essa fase dessa gestação e o pós-gestacional também, né? E a gente vai avaliar se vai realmente precisar alguma abordagem. Acredito que não. Perfeito. Desde que A técnica do Ultra HD faz com que... Isso. Aí, lógico, precisa de uma dedicação, cuidado no ganho de peso. E aí, E o que é que você vê agora as tendências futuras? Qual é a tendência futura para a cirurgia, para essa parte de contorno corporal, da cirurgia plástica? então, eu acredito muito, né, nessas plataformas que nos permitem tratar as deformidades com sequelas mínimas, né? Com sequelas mínimas de cicatriz, dor pós-operatória, recuperação mais rápida, essas coisas, né? Exatamente. Como você falou, pode vir aí, que eu acho que já tem a robótica, que é muito boa, né? Mas tá meio distante ainda aqui. A nossa realidade aqui para o Brasil ainda é longe, né? Mas, com certeza, no futuro vai acontecer isso, né? E essas plataformas que eu estou falando, de hidratação de pele, a gente está na primeira geração. Eu acho que a cada ano vai surgindo outras que têm uma resposta ainda mais interessante. E eu acredito nisso, né? E a visão, acho que a visão do cirurgião plástico, a gente tenta praticar a visão artística, a anatomia artística, para a gente entregar resultados mais bonitos, né? Inclusive, vamos ter um material fornecido pelo senhor para quem está assistindo, nossos ouvintes. Nosso e-book, né? Temos o e-book que vai ficar na nossa descrição do canal do YouTube. Vocês podem baixar, basta cadastrar um e-mail, fazer umas respostas rápidas lá e vão ter acesso. Ficou bem bacana o material. Vocês vão ter acesso a esses ensaios que a gente fez no Boy Sculpture. E é isso. E para finalizar, é uma conversa que a gente não quer finalizar porque é muito boa, mas qual dica o senhor deixa para as pessoas que estão ouvindo hoje esse podcast para que elas façam uma escolha mais assertiva, um profissional qualificado e uma escolha segura? Eu acho que existem referências, né? Você entender se realmente conhecer, passe em consulta com um colega, tem que ter todo esse acolhimento para você sentir segurança, converse. Acho que a primeira consulta, eu costumo dizer que a minha consulta é muito demorada. E eu gosto mesmo de conhecer paciente, e o paciente me conhecendo. Então você não consegue enganar por muito tempo. Então essas verdades têm que ser ditas. Procure pessoas de referência que fazem parte de sociedades bem regulamentadas, com RQE, que aí desconfie de facilidades. Então existe realmente um preparo para a cirurgia, não é
feito de forma abrupta, né? Então, você tem que se preparar para aquilo. Então, cuidado com essas promessas. Não, que vai ficar tudo perfeito, eu garanto, eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Então, cuidado nessas pegadinhas, né? Então, procure um profissional, tente conversar com ele. Se você não satisfizer com uma consulta, vá em outra, até você se encontrar e estar no seu melhor momento. E hoje, muito fácil, né? Você conhecer o médico, né? O seu médico. Tem várias plataformas, né? Tem um boca a boca, você sabe a rede social, você consegue colocar no Google, como você falou, o RQE do médico, saber onde ele estudou, saber tudo, né? Eu estava falando, a gente já conversou aqui, eu gosto quando o paciente chega para mim, doutor, olha, eu investiguei sua vida todinha para operar com o senhor. Então, mostra que o paciente hoje você não consegue se esconder, você né? não consegue se esconder, né? E tem pacientes que olham tudo, onde você fez faculdade, onde você fez residência, o seu RQE, olha tudo. Olha a sua rede social, isso ele está certo, é trazer segurança para ele, porque isso aqui não é brincadeira, né? A gente está lidando com vidas, né? Com a pessoa, o sonho de uma pessoa, com tudo, né? Exatamente. Eu acho que as plataformas ajudam muito nisso, né? De aproximar as pessoas do cirurgião. Então, vai ser visto. E aí tem que ter o senso crítico, né? Também a gente não consegue também se iludir com qualquer... Sim, geralmente hoje tem alguns tem que ter cuidado, mas aí faz parte a gente você distinguir isso. Isso é o feeling da pessoa, você tem que saber, né? E sempre esse boca a boca é muito importante também, né? Você conhecer alguém, a indicação, testemunhos, né? É importante demais. Pois é. Gostaríamos mais uma vez de agradecer aos nossos parceiros, ao Hospital Sarra, Grupo Fleury, a SciTech. Sem eles não seria possível colocar nosso sonho em prática, não é, doutor Rafael? E agradecer mais uma vez ao doutor Romero por estar aqui em São Paulo, conversando, levando informação segura sobre um assunto que interessa a muita gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Estou aqui à disposição, que a gente puder contribuir para o projeto, para as pessoas aqui que estão em casa assistindo nosso podcast. Estou aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.